Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre a grande queda da Bolsa de Valores, pessoal. Ibovespa caindo 4,3% em apenas um único dia. Nossa senhora, o que será que aconteceu para essa grande queda sangrenta no Ibovespa, que fez várias ações em bloco caírem fortemente, tá? Para vocês terem ideia, nem o Itaú conseguiu segurar. Mesmo com o dividendo extraordinário, o Itaú desabou 4% em apenas um dia. Banco do Brasil, pessoal, que é estatal, né? As estatais tendem a sofrer bem mais com volatilidade forte no Ibovespa, caiu 7% em apenas um único dia. E Petrobras, que também seguiu caindo uns 4% em apenas um único dia. Todas as ações em bloco despencaram, tá? E o que será que aconteceu por o Ibovespa ter tido essa queda, que abriu várias janelas de oportunidade ao meu ver? Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre essa grande queda da bolsa e novos aportes aqui na carteira do canal, porque eu aproveitei essa queda, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Com essa grande queda da bolsa, várias ações em bloco desabando, a minha carteira perdeu o patamar de 200 mil reais. Para quem não se lembra, no vídeo anterior meu patrimônio estava em mais de 200 mil, agora caiu e voltou para os 198 mil. Em particular, pessoal, estou muito feliz com isso, tá? Eu não quero que meu patrimônio suba no curto prazo, porque isso simboliza que as ações estão ficando cada vez mais precificadas. Então, atrapalha aquele efeito que a gente chama de enriquecimento invisível, que é você pegar as ações em baixa, acumular em baixa e, consequentemente, ter um potencial de dividendos bem mais elevado. Pessoal, se você é um investidor de longo prazo, você vai passar a contemplar e até mesmo ficar feliz com as quedas no mercado, tá? A gente não quer que a bolsa suba, que nossas ações subam, senão perde a margem de segurança e perde totalmente o sentido de você fazer grandes aportes. Não é à toa que com essa queda de agora, as ações vieram a um patamar de preço bem mais confortável, várias delas inclusive, né? Então, consequentemente, para mim, abriu janelas de oportunidade bem interessante. E comentando do aporte que eu realizei, eu comprei, né, na queda que teve ali ontem, né, ações do Banco Itaú. Eu comprei mais 51 ações do banco a R$ 39,50. Infelizmente não consegui pegar ele a 38, mas tudo bem, meu preço médio de energia é R$ 34 reais mesmo, então não faz nenhuma diferença eu fazer um pequeno aporte ali nos R$ 39 reais, tá? E aí, eu estou com 1.115 ações do banco e um recursozinho pequeno que sobrou, eu comprei uma BRBI 11, tá? Aumentando também um pouquinho a minha posição. E já vou receber bons dividendos aí para fim desse mês, fora que mês que vem tem mais aportes, então assim, essa carteira ela vai tendo esse efeito composto no médio a longo prazo, tá? Tratando-se agora aqui do Ibovespa, pessoal, que teve essa grande queda, por que que isso aconteceu? A princípio, o Ibovespa, principal índice do mercado de valores aqui no Brasil, tinha aberto em 164 mil pontos, estava aqui de lado, né? Sem nenhuma grande notícia. Até que, pessoal, exatamente meio-dia e 45, tudo sangrou, tá? Teve uma queda de mais de 4%. O que que aconteceu? Foi por conta da notícia do Bolsonaro de ter indicado o seu filho, tá? Flávio Dino, para concorrer à presidência no ano de 2026. Eu não sou muito de ficar falando de política, mas, pessoal, a gente sabe que no curto prazo a política impacta o preço das ações. A gente não pode fechar os olhos para a realidade, né? E, consequentemente, tá? Ó, Bolsonaro estraga trade Tarcísio e Ibovespa derrete com o mercado precificando a vitória de Lula. Porque com essa recomendação que o Bolsonaro fez, por mais que o Flávio Dino ele seja mais pró-mercado, do centro de direita, digamos assim, isso fez com que o mercado tivesse uma visão não muito confiável, porque o Flávio Dino pode não ser muito técnico como o Tarcísio, e aumentou a elegibilidade, a chance do Lula vencer
em 2026. Então, na verdade, o que o Bolsonaro fez piorou tudo, porque fez com que o Lula tivesse um aumento na sua popularidade. E o mercado enxergou isso como ruim, já que o Lula é visto pelo mercado como péssimo para o capitalismo aqui no Brasil. Isso que a gente precisa tratar, tá? E aí, várias ações em bloco, a que mais sofreu foi o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil é estatal, tem como principal braço direito o governo, então já surgiu vários pontos. O banco já tá sofrendo com uma inadimplência no agronegócio acima da média, que já é totalmente reversível, então o banco voltou a negociar um patamar de preço ainda mais atrativo do que estava negociando, tá? Eu não estou comprando o Banco do Brasil, mas sem dúvida nenhuma, eu acho uma das ações mais baratas da bolsa, pessoal, e inclusive eu digo mais para vocês, tá? O Banco do Brasil já representa uma grande posição na minha carteira. 44% da carteira está nas ações do Banco do Brasil. É por isso que eu não tô fazendo aportes. Eu tô focando em outras agora, como o Itaú, né, BB Seguridade, outras empresas aqui da carteira. Mas quando eu atingir as minhas metas no Banco Itaú, que eu pretendo fazer ele representar uns 30 a 35% da carteira, eu posso muito bem voltar a fazer uns aportes nas ações aí do Banco do Brasil, tá? Principalmente se esses preços continuarem nessa região de R$20 a 21, que eu acho uma região bem atrativa. Hoje o banco negocia abaixo do valor patrimonial, 0,67 de PVP. A média do Banco do Brasil é negociar em uma vez valor patrimonial, então a gente tem sim espaço para as ações do banco se valorizarem. Apenas para o banco negociar na média histórica dele, tá? Consequentemente, se a gente pegar aqui, ó, a calculadora, o banco precisaria se apreciar, considerando o PVP atual, aproximadamente 47% na cotação. E fora que já para ano que vem a gente já tem, né, um pico de inadimplência do banco reduzindo, recuperação no lucro e consequentemente um repasse de proventos maior, aliado a esse potencial de valorização mais elevado na carteira. E se eu colocar o preço justo do Graham no Banco do Brasil, a gente vê que o banco estaria muito barato, mesmo com o lucro líquido amassado para este ano, o banco negocia em suas médias com R$47, que dividido por este preço de 21, o banco tem um potencial de alta de 124% na cotação. E fora também esses bons dividendos que podem acontecer. Outra estatal que veio abrir bastante margem com essa queda é a Petrobras, que neste patamar de preço volta a ser negociada abaixo do valor patrimonial. A empresa já negocia abaixo do seu EV sobre EBITDA na média de longo prazo, porque o EV sobre EBITDA da empresa fica nessa região de 9,29 a 8 vezes, e com o fluxo de caixa que a Petrobras tem gerado, consequentemente para os investidores, né? Se ela for negociada apenas pela média, ela teria um valor de mercado de 1,6 trilhão de valor de reais, que dividido por este valor de mercado atual da Petrobras, né, ela teria um potencial de alta de 298% na cotação. Então esse risco político, preço do barril do petróleo desabando, faz com que as estatais, principalmente como Petrobras e Banco do Brasil, fiquem bem baratas, tá? O Banco do Brasil tá barato por conta do agro, né? O agro segue caindo, preço da soja, do milho despencando, faz com que o banco fique barato. E a Petrobras, o Brent, se o preço do barril despencar, o mercado tem uma péssima percepção. Porém, a Petrobras hoje, ela detém um baixo custo de extração, fazendo com que ela tenha uma vantagem competitiva muito elevada em relação às suas concorrentes, no caso, né, como PetroRecôncavo e outras empresas que também atuam na parte de extração de petróleo. Por mais que a PetroRecôncavo tenha extração por ambientes terrestres, ou seja, ela extrai na terra, né? A Petrobras, ela extrai no mar, então acaba sendo um tipo de negócio bastante diferenciado. Quando a gente pega aqui, ó, o preço justo hoje da Petrobras, a gente vê que hoje, né, a empresa negociando aí, ó, com EV sobre EBITDA mais ou menos de 4, um EBITDA operacional de 250 bi por ano, ela tem 12 por ação de EBITDA por ação no caso. E se eu multiplicar por 32, temos um preço justo de R$ 92, que dividido por este preço, né, de R$ 31, temos um potencial de alta de 199% para a cotação das ações de Petrobras. Isso nos baseando pela lógica do Benjamin Graham. Agora, outra empresa que abriu bastante margem, inclusive tem um dividendo aberto aí, são as ações do Banco Itaú, que agora eu acredito que ficaram ainda mais baratas. Ué, Pablo, R$38? Pessoal, não se esqueçam, tá? Grande parte dessa euforia que tem acontecido com o Itaú é por conta do dividendo que está em aberto, com Datacom para o dia 9. Então, se as ações se mantiverem em R$38 e esse dividendo tiver sido descontado da ação, a ação do Itaú vai voltar a ser negociada em R$ 35,82, voltando à sua normalidade após esse anúncio de dividendos, tá? Então, grandes aportes no Itaú eu espero após a Datacom. Pequenos aportes eu posso fazer agora, mas para fazer um grande aporte, uma grande injeção de capital, após a Datacom seria mais interessante, que eu consiga bloquear o banco um preço um pouco mais contado. E, consequentemente, hoje ele está com margem, porque mesmo o Itaú valendo 428 bi na bolsa, temos uma perspectiva de lucro para o próximo ano.
na faixa de 51 bilhões, supondo um crescimento em linha com a inflação e já uma baixa na taxa Selic. Pode ser mais? Pode, mas vamos ser conservadores, tá? Consequentemente, temos uma relação preço sobre lucro projetiva no Itaú de 8,3 vezes. A média do banco é ser negociada em 13. Isso nos traz um desconto aproximado em relação às suas médias de 35,44%, trazendo um potencial de valorização nas ações aproximado de 56,6% para Itaú ser negociado pelo menos em suas médias. Isso que ele nem ficou caro. Para ele ficar caro, ele precisaria subir claramente, né? Mais de 100% na cotação. E fora que com o banco negociando em 8 vezes, se ele mantiver um payout de 65%, ele poderia ter um yield projetivo próximo ano de 8,1% na sua média. Somando com o extraordinário que o Itaú sempre paga de forma anual pelo excesso de capital, poderíamos ter um dividendo projetivo de 12,1% na média de longo prazo. E agora, para o Itaú, a gente não pode utilizar muito indicador do Graham, porque o Graham ele trabalha mais com empresas da velha economia, o Itaú também é da velha economia, só que não somente isso, ele trabalha com empresas com demandas inconstantes, né? Ou seja, empresas mais cíclicas. O Graham funciona muito mais para empresas mais cíclicas. Agora, para empresas mais previsíveis, de muita qualidade, né? Que é aquele velho fator que eu falo para vocês em vários vídeos, o flight to quality, né, pessoal? O dinheiro voa para aquilo que tem qualidade, ou seja, empresas que não têm oscilações bruscas iminentes no seu balanço, como o Itaú, que tem grande parte da carteira de crédito voltada ali para alta renda. Então não sofre essas oscilações que o Banco do Brasil sofre. A forma de analisar é totalmente diferenciada. Quando a gente pega o indicador do Buffett, tá? Valor intrínseco, para observar esse flight to quality, a gente consegue simbolizar aqui uma coisa bem interessante, tá? Pegando aqui, ó, ele exigia um retorno de 12% ao ano, o Itaú cresce na sua média 8%. Então a gente tem 4%. Memorizem muito bem isso aí. O LPA projetivo para o próximo ano de Itaú fica na faixa aproximada de 4,73. Então, 4,73 por ação dividido por 0,04, preço justo das ações do Itaú de R$ 118,25. Se eu dividir isso aqui, ó, por esse preço atual de 38, temos um potencial de valorização de 211%. Isso para o Itaú ficar excessivamente caro. Por isso que a fórmula do Buffett, tá? Ela olha numa lupa de longo prazo para o banco ser cotado em múltiplos altos. O Buffett gosta disso. O Graham não. Ele prefere com preço justo, que a ação não fique nem muito cara e nem muito barata. Porém, a gente sabe na prática que quando engata um bull market, né, muitas ações sobem muito mais do que seu preço justo. Então, o Itaú poderia subir facilmente por uns R$100. É bem realista aí se a gente tivesse uma bolsa em alta. Banco do Brasil até mais, tá? Banco do Brasil, enquanto o Itaú pode se valorizar a 200, o Banco do Brasil se valoriza em dobro, porque o risco é maior e, consequentemente, você tem um potencial de valorização mais elevado. Petrobras também segue na mesma linha. Então agora o Ibovespa abrindo essas quedas, ainda mais que a gente está se aproximando, pessoal, aparentemente numa baixa de taxa Selic para o próximo ano. Perceba que o Banco Central vê que a inflação aparentemente está desacelerando, o IPCA está sendo controlado, né? Então não há motivos mais plausíveis técnicos para o Banco Central deixar a taxa Selic nominal elevada, porque isso tende a desestimular o consumo. A política fiscal é contracionista, né? A gente agora quer uma política fiscal expansionista, que visa aumento do consumo, aumento da renda e, consequentemente, crescimento econômico das empresas, tá? Então ele não tá mais olhando por essa lupa agora. Com essa redução da Selic, isso tende a fazer com que os ativos locais e as empresas possam, consequentemente, ter um crescimento mais expressivo. E quando a gente pega aqui, ó, o fluxo de capital estrangeiro da Bolsa, a gente vê que o estrangeiro segue entrando com força. Imagina quando a gente tiver, de fato, uma reversão de tendência, confirmando que o Banco Central vai reduzir a taxa Selic. Isso pode fazer a Bolsa, consequentemente, disparar e muitos ativos terem um potencial de valorização bem expressivos. Em particular, eu acho que as blue chips podem subir bem. As small caps nem se fala, né? Pegando aqui BR Partners na carteira, se já tá subindo agora 20%, imagina num ciclo de alta. Eu pego uma alta de mais de 100% facilmente, tá? Então, por isso que é bom você ter, sim, um pouco de small cap, um pouco de blue chip, justamente para você conseguir se aproveitar dos melhores dos mundos, tá? Essa daqui é a minha opinião. Nossa, Pablo, eu gostei muito desse seu vídeo, da sua análise, só que aí é que tá. Eu não tenho tanto conhecimento para fazer o que você faz. Eu tô começando na bolsa agora, precisava de um norte e eu já sou investidor avançado, precisava de poupar tempo para não ficar calculando todo dia, quebrando a minha cabeça. Bom, pessoal, por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola.
Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza, aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. E detalhe que você tem aí mais de 100 ações que você pode analisar em tempo real. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real. E você ainda tem aí os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, fora que você tem o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, tá? Que tende a te trazer um norte bem interessante e preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará disponível na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, terminando esse vídeo por aqui, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês estão gostando. E já comentem, tá? Se vocês têm Banco do Brasil, Petrobras e Itaú, em particular tem as 3 na carteira e consequentemente sigo comprando olhando para médio e longo prazo, acreditando numa alta da bolsa futuramente, consequentemente também um potencial de dividendos bem expressivos, que é o que mais importa aqui na carteira do canal. Bom, pessoal, terminando esse vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!